Graça e paz, sejam bem-vindos. Hoje, dia 3 de maio de 2026, inicia a nossa grande jornada ao longo de 52 vídeos que serão trazidos aqui todos os domingos, abordando diversos temas. E hoje, como tema principal e tema que vai direcionar os nossos vídeos posteriores, quem tem falado conosco? Deus, o homem ou o maligno? Meus amados, o tema hoje é bem complexo, bem interessante e talvez seja até polêmico para algumas pessoas, mas é fundamental que a gente tenha um direcionamento assertivo, um direcionamento que vem da Bíblia, né? Quem tem falado conosco? Quem são, quem são os direcionadores do nosso dia a dia? Eu acredito que assim como eu, você também deve ter pessoas que você acompanha nas redes sociais, pelas diversas plataformas. E isso é bom, isso é importante, as pessoas trazem para você a palavra de Deus, só que, infelizmente, muitos têm misturado a palavra de Deus com aquilo que está em seu coração e dizem coisas que Deus não falou. Mas é muito comum, acredito que você já deve ter visto, pessoas que, em nome de Deus, Deus mandou dizer isso, mandou dizer aquilo, aquilo e aquilo. Primeira coisa que eu quero trazer como reflexão, meu amado e minha amada. Primeira pergunta, a partir de que momento Deus perdeu a capacidade de falar com você? A partir de que momento Deus delegou essa função ao homem? Isso é muito perigoso porque eu vejo muita gente se colocando como negociador ou intermediador da palavra de Deus. E nós não precisamos disso. Muitos se colocam num espaço que cabe exclusivamente ao Senhor e falam coisas, prometem coisas ou dizem coisas que Deus disse sem Ele ter dito. E no final, foi assim que Deus mandou. É assim que diz o Senhor. Como se Deus fosse o nosso avalista, como se Ele tivesse que dar o aval sobre aquilo que falamos. Isso é perigoso porque isso mexe muito com a cabeça das pessoas. Eu vejo aqui pregadores, pastores, presbíteros, apóstolos, são muitos adjetivos, né? E o que realmente importa está sendo pouco usado, que é servo de Deus. Eu vejo muitos aqui desses formadores de opinião, vamos dizer assim, falando coisas que Deus não falou. Recentemente vi um vídeo aí de uma bispa que em março agora de 2026 o presidente norte-americano seria assassinado. Ele vai ser morto e outros prometem, dizem que uma catástrofe está se aproximando, façam reserva de mantimento, de água, de medicamento, porque algo tremendo está vindo. Meus amados, a gente tem que ter um discernimento, a gente tem que ter uma maturidade para poder filtrar tudo isso, não deixar que isso atinja o nosso dia a dia. Infelizmente, isso nem sempre acontece. É muito comum as pessoas, logo que acordam, fazem a sua oração e depois vão para as suas pregações diárias, para as suas leituras ou para a sua audição diária. E por muitas vezes as pessoas são direcionadas por isso. Então, fica aqui a primeira pergunta, né? Quem tem te direcionado? O homem, Deus ou o maligno? A minha segunda pergunta é a seguinte: se você continua esperando que alguém diga como vai ser o seu dia, que o homem venha te dizer como vai ser o teu dia, deixa eu te perguntar, você parou de ler horóscopo ou somente mudou a plataforma? Antigamente ele vinha em jornal, impresso no jornal, então às vezes em revista. Hoje a gente espera que alguém diga como vai ser o nosso dia. Olha, assim diz o Senhor que hoje o dia vai ser assim, e aquela promessa que foi feita, aquela oração que foi feita, vai ser respondida. Meu amado, minha amada, não é dessa forma que funciona. Quem aqui, acredito, quase a totalidade, pelo menos uma vez na vida, fez uma oração. Então você escuta que o pregador fulano de tal disse que aquela oração vai ser respondida. Mas a pergunta é, o que é que você tem feito para que Deus responda a sua oração?
Basta o pastor dizer que Deus ouviu? De fato, Deus ouve. Mas fica aqui a pergunta: o que é que você tem feito? Como é o seu comportamento? Você tem se dedicado à leitura da palavra? Você tem pregado o evangelho como a própria Bíblia diz? Você tem um comportamento adequado, uma postura adequada, um linguajar adequado? Não estou falando aqui em perfeição, perfeição não existe, mas existe uma forma do próprio cristão se comportar. Você está de acordo com isso? Talvez hoje você esteja envolvido em coisas que Deus reprova, mas você continua se alimentando de uma mensagem genérica. Aquela oração que você fez, Deus vai responder. Será? Se Deus não te respondeu, por que será? Se nada mudou na sua vida, por que será? Será que Deus esqueceu da promessa dele? De forma alguma. Ou será que você anda acreditando mais nas pessoas do que o próprio Deus falando para você? Ninguém precisa dizer aqui o que é errado e o que é certo. Todos nós sabemos. Infelizmente, a gente tenta deixar para depois as nossas correções e esperando que Deus fique desatento e que atenda a nossa oração. Não é assim que funciona, meu amado. Minha amada, isso não tem validade para Deus. Não é o nosso choro, não é a nossa oração que vai mover o coração de Deus. A pergunta é: o que é que você tem feito? Você tem se comportado? Você tem feito aquilo que Deus espera? Então, essa ideia de trazer mensagens genéricas, isso muito me entristece, né, porque as pessoas elas estão utilizando as redes sociais para receber curtidas, para ter engajamento, para ter aí uma evolução nas suas redes sociais, só que falando coisas sem nexo, sem sentido, que não são embasadas na Bíblia, que não trazem um fundamento bíblico. Isso é muito preocupante, né? Porque se você continua esperando que alguém diga como vai ser o seu dia, você continua lendo o horóscopo. Alguém vai te dizer que hoje algo vai acontecer e você acredita. Ah, isso vai ser ruim, você acredita. Então você já sai de casa com um pensamento ou positivo ou negativo, mas não foi baseado no que Deus falou. Não é baseado no Espírito Santo. Não é baseado na doutrina, no ensinamento bíblico. É baseado exclusivamente no que o homem te fala. Primeira pergunta, quem tem falado para você? Segunda pergunta, você ainda crê em horóscopo? Eu acredito no seguinte, meu amado. Se você recebe uma mensagem de um completo desconhecido, de uma oração que você fez exclusivamente entre você e Deus, aí sim, veio dele. Mas mensagem genérica, mensagem que é jogada de qualquer jeito, se você escuta a mensagem hoje, daqui a um ano, daqui a 10, é a mesma coisa, essa mensagem não tem validade. Então, se você está se baseando nisso, meu amado, você está indo pelo caminho errado. Converse com Deus, ore, avalie o seu comportamento, a sua conduta, o que é que você tem feito para que Deus responda a você. Lembre-se que o silêncio de Deus também é uma resposta. Não espere que as pessoas mudem o seu dia, não espere que fulano ou beltrano diga que hoje seu dia vai ser ruim ou vai ser bom, porque a isso cabe exclusivamente a Deus. Ele é quem tem o controle da nossa vida, ele é quem tem o direcionamento e é ele que tem que ser ouvido. Eu acredito na mensagem seguinte: certa vez em sonho, o Espírito Santo falou comigo sobre uma irmã da igreja e disse: filho, fale com a irmã fulana sobre esse valor que ela tem guardado. Ela orou a mim, querendo saber o que fazer. E diga a ela que não utilize. Diga a ela que guarde esse dinheiro porque há um propósito para ele. Quando eu acordei, peguei o WhatsApp e mandei uma mensagem para a irmã. Fulana, assim disse o Senhor, não utilize esse dinheiro que você tem. Você orou a ele perguntando o que fazer. Ele disse que não utilize. Vai ter um fim para esse dinheiro. Vai ter um propósito. E ela disse: irmão Luiz, eu e meu marido, somente nós dois sabíamos disso. Eu orei a Deus para saber o que fazer. Ela tinha um salão de beleza, talvez fosse fazer uma reforma ou investir em outra coisa. Então ela disse: com base nisso, eu tenho certeza que veio de Deus. Então eu vou obedecer e não vou utilizar. Pouco tempo depois ela estava grávida. Então a vida dela realmente mudou completamente. Então é com base nisso, meu amado, que a gente tem que entender e tem que ter um discernimento e um filtro muito apurado sobre quem tem direcionado a nossa vida. Se alguém chega para essa irmã e sem querer, numa pregação qualquer, e diz: aí, irmã, aquele dinheiro que você tem, faça aqui um propósito, viu? Deposite aqui, ou então faça um investimento em tal coisa, e dá tudo errado. De quem é a culpa? A gente vai culpar talvez a Deus? É preocupante isso, meu amado. Minha irmã, muito cuidado com quem você tem ouvido na internet. E tem aí
um filtro mais apurado. Pare de ouvir mensagens mirabolantes, fantasiosas. Todos os dias tem pregadores que trazem aqui profecias. Não, porque assim diz o Senhor. Deus está falando comigo, isso e aquilo. Deus não perdeu a capacidade de falar comigo e com você em momento algum. Basta a gente estar disposto, com o ouvido aberto e com o coração quebrantado para ouvir o direcionamento de Deus. Então hoje esse nosso primeiro vídeo trazendo como ponto-chave um direcionamento. Não é à toa que esse tema foi escolhido como primeiro, porque ele vai nortear todos os outros. Se eu chegar aqui para você e falar algo fantasioso, mirabolante, cabe a você ter um discernimento sobre isso. O irmão Luiz, eu não concordo com o que você disse, não. Não estou dizendo para você se afastar das redes sociais, deixar de seguir fulano, beltrano, não é isso. Mas tenha um filtro mais apurado. Não baseie o seu dia no que andam dizendo. Escute a Deus, siga o seu direcionamento, eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz do que viver numa eterna dúvida se você acreditar em todo mundo. Fica na paz, Deus te abençoe. Se você gostou, se você curtiu, dá um joinha, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, ajuda a gente a levar a palavra de Deus da forma como deve ser levada para frente. Amém? Forte abraço, Deus te abençoe.